Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz nessa manhã de estar aqui, de poder desfrutar da presença do Senhor, de poder desfrutar do privilégio que é estar na casa do Senhor. Trago a saudação do meu pastor Isilei. Nós congregamos ali na Igreja Batista Nacional Monte Carmelo. Estou ali acompanhada do meu esposo. Irmãos, como eu falei, é motivo de alegria estar aqui. O texto já foi lido, mas eu quero ler com os irmãos alguns versículos do capítulo 2 de Efésios. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler do 1 até o 10. Que vai falar o seguinte: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E esse tema é um tema muito interessante. Eu quero parabenizar a igreja por estar trabalhando com esse tema, porque nós sabemos que uma igreja vai bem quando ela se preocupa em pregar a mensagem da cruz. Esse é o primeiro sinal de que uma igreja vai bem, é quando a palavra da cruz, o sacrifício de Jesus é lembrado, é falado, é pregado no nosso meio. Irmãos, hoje em dia nós vivemos tempos muito difíceis, tempos em que o ser humano é levado a não reconhecer os seus próprios pecados. Se você entra nas redes sociais, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar diversas coisas que falam a seguinte coisa, e todo mundo já deve ter ouvido: você vai conseguir, você vai alcançar, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. E não que nós não tenhamos nascido para vencer, e não que nos planos e projetos de Deus não estejam o melhor, mas quando isso começa a ser a mensagem central do nosso coração, é um sinal de que nós não estamos indo bem. Irmãos, e falando especificamente sobre Efésios, sobre essa carta de Efésios, Paulo escreve essa carta para a igreja que estava localizada em Éfeso. No momento em que ele escreveu essa carta, Paulo estava preso, então preste atenção a essa informação. E o objetivo dessa carta, segundo João Antônio Souza Filho, era expandir o conhecimento dos irmãos sobre a fé, a graça e os mistérios de Deus. Ou seja, o objetivo dessa carta era tratar com a igreja de Éfeso a respeito de alguns fundamentos da fé, de alguns alicerces do cristianismo, de alguns fundamentos da igreja. E quem era essa cidade de Éfeso? Essa cidade de Éfeso era uma cidade que servia de rota comercial. Era uma cidade grande, era uma cidade populosa. Paulo sempre tinha como estratégia cidades que fossem muito populosas ou que tivessem uma rota comercial, porque ali ele teria acesso a outras pessoas, a muitas pessoas, e o evangelho poderia se expandir de maneira mais rápida. Ainda falando sobre a cidade de Éfeso, ela era conhecida pelo templo da grande deusa Diana. Então aí já dá para ver que era uma cidade que tinha idolatria. Ao mesmo tempo, essa cidade era uma cidade de cultura grega, então eles tinham um livre pensamento. Não era proibido novas filosofias, novas ideias, então por isso o evangelho foi bem aceito na cidade de Éfeso.
Então vamos lá. Tendo essas informações em nossa mente, vamos falar especificamente sobre a graça. O que é a graça? Acho que todos nós já ouvimos em algum momento. Isso aqui está de graça. Isso aqui, no sentido humano mesmo. Isso aqui era X, mas agora está de graça. Você não precisa pagar. Compre um e leve o segundo de graça. Certo? E o que é que significa a graça segundo o dicionário? A graça é um favor que se dispensa ou recebe mercê. É uma dádiva, um presente, certo? Então, vamos lá. E no sentido teológico, o que é que a Bíblia diz sobre a graça? A Bíblia diz que a graça é o dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Então, em primeiro lugar, esse texto começa com informação muito importante. Ele nos deu vida. Paulo vai começar dizendo no capítulo 2 assim: Ele vos deu vida. Primeiro, para a gente entender o sacrifício de Jesus, a gente precisa entender que foi Cristo quem nos deu a vida. E lá em João 3,16, é um texto conhecido, vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que todos nós, em algum momento, já ouviu assim: mas todos os caminhos nos levam a Deus. Mentira, fake news, invenção do diabo. Não é verdade. Não é todos os caminhos que nos levam a Deus. Não é questão de templo que nos leva a Deus. Placa de igreja aqui no momento que eu estou falando. O que nos leva a Deus é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida que nos leva a Deus. E por que nós precisamos ter bem ciência e ser bem claros e objetivos quando a gente fala sobre os fundamentos da fé? Porque a gente vive momentos em que muitas vezes dentro da própria igreja as pessoas estão anulando a graça de Cristo a partir do momento em que torna o ser humano como o centro da pregação. Irmãos, é muito sério esse assunto e é algo muito importante. Primeiro que Paulo vai dizer o seguinte, depois que ele fala e ele declara que Deus nos deu vida. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos. Então, se nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos, e Cristo vem e nos dá vida, significa que nós temos que ter a consciência, desde cedo, de que nós somos pecadores. Ah, irmã, mas eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe, eu tiro boa nota, eu sou uma pessoa que eu não bebo, não fumo, eu não danço, eu não faço certa coisa. Mas nós temos que ter a consciência de que nós somos pecadores. E por que nós precisamos ter essa consciência? Porque é muito fácil a gente olhar o pecado do nosso próximo, é muito fácil nós olharmos o erro do nosso próximo e examinar a nós mesmos e ver quais são os pecados que estão em nós. Ah, irmã, mas eu não peco, eu tenho 30 anos de crente, eu estou numa vida que, enfim, eu busco a Deus, eu procuro viver em santidade, eu procuro viver em sinceridade. Mas muitas vezes, quando a gente atende o telefone, a gente diz que não está em casa. Ou pede para alguém atender e dizer que não está em casa. Muitas vezes a gente faz comentários sobre os outros que não deviam ser feitos. Muitas vezes a gente faz pré-julgamentos que não deveriam e não cabem a nós fazermos. Então é o seguinte, a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que nós somos pecadores. Você quer ver que você é pecador? Primeira coisa, observa uma coisa que mais pura que tem é uma criança. Mas até a criança, quando é dominada pelos seus impulsos, porque ela chora o tempo todo, porque ela esperneia, porque ela faz birra, porque está na natureza do ser humano o pecado. Nós somos inclinados para o pecado. O pecado é algo que atrai o nosso coração. Infelizmente, o pecado é algo que chama a atenção dos nossos olhos. Lá no Romanos
3, Romanos 6, 23, só para vocês terem a ciência de que realmente nós somos pecadores, e eu quero que você saia aqui primeiro com essa consciência. Eu sou pecador, mas em Cristo eu sou remido pela sua graça e pelo seu amor. Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que é que acontece? Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, na natureza humana, na nossa natureza, vem o DNA, a raiz do pecado. Então, a partir do momento que eles pecam, o pecado entra na humanidade, nós temos essa natureza caída que é inclinada para o pecado. E é por isso que Paulo vai nos mostrar aqui que sem Cristo e sem a graça dele, nós estávamos mortos. Mas mortos como se eu estou com vida? Irmãos, o ser humano não é só essa carne que nós vemos. Temos o lado espiritual, temos a nossa alma e temos a nossa carne, que é o nosso corpo. Então vamos lá. O homem, a partir do momento que peca, ele perde o contato com Deus. Então o seu lado espiritual, ele morre. Então sem Cristo, sem a intervenção de Cristo, sem o amor de Cristo, nós estávamos mortos. E além de estarmos mortos, por que quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente? Então vamos lá. É um assunto bem complexo, mas eu quero ir bem devagar para que a gente possa sair daqui entendendo especificamente cada ponto do que é a graça, do que é o pecado e de por que nós somos pecadores. Porque muitas vezes a gente fala do pecado, mas é fácil olhar para alguém que está fora da igreja e lembrar que ele é pecador. Mas nós esquecemos que nós, enquanto estamos nesse corpo, nós estamos inclinados para o pecado. Certo? É diferente de você viver em uma vida de pecado e você estar inclinado a pecar. A partir do momento que Adão e Eva pecam, existe uma sentença, que é que nós iríamos morrer. A partir do momento que eles pecam, a sentença é essa: vocês vão morrer porque pecaram. Ponto. A partir daí o ser humano começa a morrer. O ser humano não foi criado para a morte. O ser humano não foi criado para morrer, mas a partir do momento que nós pecamos, o salário, você trabalha todo mês esperando o seu salário, ou seja, a sua recompensa. Então, o que nós merecemos pelos nossos pecados é a morte. Mas Jesus, sendo misericordioso, o que é que ele faz? Ele nos dá a vida. E ele nos dá uma vida que ninguém pode roubar de nós, que é a vida eterna. A nossa carne, o nosso corpinho bonitinho, que vai envelhecer, que vai ficar cada vez mais velhinho, vai para o pó, vai ser comido pelas bactérias, pelas coisas. Nosso corpo vai ser destroçado e lacerado, enfim, a morte, certo? O que é que acontece? Mas o nosso espírito, quando nós cremos e aceitamos a Deus, nós temos direito à vida eterna. Então vamos lá. O que é que Paulo está querendo dizer? Nós merecíamos a morte, mas Deus nos deu um presente que é a vida. Deus nos deu a vida eterna como presente. Precisamos pagar algo pela vida eterna? Não. Precisamos fazer algo para que nós tenhamos direito à vida eterna? Crer no sacrifício de Jesus. Crer que é por meio de Jesus que nós temos acesso à vida eterna. Então é isso que Paulo quer dizer, olha, nada do que você faça, se você ser bonzinho, se você ter as melhores atitudes que você possa ter, lhe garante a salvação. Isso pode servir de testemunho para os outros, para aceitar Jesus. Isso vai servir como forma de você mostrar que é filho de Deus. Isso vai servir como forma de você mostrar que você é uma nova criatura. Os seus atos, suas atitudes e as suas obras vão determinar e vão mostrar a quem você serve. Mas em questão de salvação,
Em se tratando de salvação, quem apenas pode nos salvar é Jesus. E nós precisamos ter isso bem claro, porque as pessoas têm o costume de dizer, não, todos os caminhos levam a Deus. Ou às vezes você acha que você vem aos cultos de domingo e você está salvo. Às vezes você acha que você não rouba, não faz isso, não faz aquilo e você está salvo. Não é pelas suas obras. Não há nada que você possa fazer em questão de eu vou fazer isso para ser salvo. Não. A salvação é um presente, é por isso que nós chamamos ela de graça. Porque nós não pagamos nada por ela. Quem pagou o alto preço na cruz foi Jesus. Irmã, mas quando é que eu estou pecando e o que é mesmo pecado? Enfim, quando é que nós estamos mortos? Quando andamos segundo o curso desse mundo. Quando somos influenciados pelo inimigo a andar em desobediência. E quando nos inclinamos às vontades e pensamentos da carne. Eu sei que mentir é pecado, mas em algum momento eu minto porque é uma mentirinha branca, é uma mentirinha boa. É pecado do mesmo jeito. Não deixa de ser pecado. Ah, irmã, mas eu fiz isso por causa disso. Ou seja, em todo momento é mais fácil a gente justificar o nosso pecado do que dizer, eu realmente sou pecador e necessito da graça e da misericórdia de Deus. Romanos 3,10 vai dizer o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então Paulo está dizendo assim, que todos pecaram. Seu pai, sua mãe, seus tios, seus irmãos, todos, o pastor, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos em algum momento, em alguma área. Se você for fazer uma reflexão aí da sua vida, e de quem você é, e de como anda a sua vida, você vai ver e vai ter a ciência e a noção de que todos nós pecamos. E que é por meio do amor, da graça de Deus que nós somos salvos. Eu vou ler só a referência que está em Romanos 11:6, que vai dizer o seguinte: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E o inimigo sendo astuto, o que é que ele faz? Você não é pecador. Se você faz tudo certo, se você é uma pessoa exemplar, você vai aos cultos de domingo, você vai para a escola bíblica, você vai na quarta-feira, você louva, como é que você é pecador? E a partir do momento que nós anulamos que nós somos pecadores, nós anulamos o sacrifício de Jesus na cruz. Eu me converti quando eu tinha 6 anos. Meu pai um dia me contou a história do arco-íris, de Adão e Eva. Eu vi o arco-íris, perguntei a ele. Ele me prometeu me levar para a igreja. Com 6 anos eu fui visitar uma igreja, ele me levou. Eu fiquei em pé no banco, levantei a mão. Na hora que o pastor fez o apelo, aceitei a Jesus. Meu pai perguntou se eu entendia o que o pastor estava falando. Eu disse que entendia e que eu queria Jesus. Eu hoje não lembro ao certo o que era a pregação, mas falava sobre Jesus e o seu amor. E ele disse assim, você tem certeza do que você quer? Afinal, eu era uma criança, eu tinha 6 anos. Eu disse, eu tenho certeza. E hoje eu tenho 30 anos, ou seja, eu tenho 24 anos que sirvo a Jesus. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque às vezes a gente acha que tem alguns assuntos que as crianças não vão entender. Às vezes a gente acha que se a gente falar sobre pecado, graça, essas coisas, as crianças não vão entender. E aí eu quero contar para vocês o seguinte, eu nasci em um lar que era cristão, eu me converti e aceitei a Jesus, só que eu sempre ouvi falar sobre a graça,
sobre o amor, sobre o pecado, sobre essas coisas. Eu tinha consciência, mas eu pude entender e desfrutar e saber o que é a graça no momento em que meu pai precisou doar o rim dele para mim. Ou seja, eu estava ali com o laudo médico de insuficiência renal. Se eu não tivesse uma forma de tratamento, o meu destino era a morte. E o que é que acontece? Meu pai doou o rim dele para mim. A gente faz a cirurgia, eu não vou ter tempo de contar todo, mas eu quero contar para vocês porque mostra um pouco do que é a graça e do que é o amor. E quando meu pai doou o rim para mim, que a gente volta para casa, eu via ele cheio de dores. Ele tem uma cicatriz enorme aqui do lado. E ele sentindo muitas dores, porque é normal. Ele estava saudável e ele precisou tirar um órgão. Ao contrário, eu que estava morrendo, literalmente, porque aquilo não é vida. Você morre em vida e talvez é difícil entender. Você tem vida, mas é uma vida tão dura, tão difícil, que parece que é uma morte. Então, irmãos, quando eu via meu pai sentindo dor, a primeira coisa que eu pensava era o seguinte: foi por minha culpa. Foi por minha causa. Esse sofrimento aí, ainda que pequeno, né? Talvez alguém olhe e diga, não, mas é normal, é um pós-cirúrgico. Mas era um pós-cirúrgico, era uma cirurgia que ele não era obrigado a fazer. Ele não tinha o porquê fazer. Ele fez porque ele me amava. Ele não fez porque eu cheguei e botei uma arma na cabeça dele, você vai me doar seu rim. Ele não fez porque eu disse assim, ó pai, eu vou te dar tal coisa para o senhor poder me doar o seu rim. Ele simplesmente doou. Então toda vez que eu via ele com aquela dor, vinha em mim o constrangimento de dizer, alguém sofreu por mim. E a partir do momento que alguém sofre por mim, eu fiz alguém que eu amo sofrer. E se eu fiz alguém que eu amo sofrer, eu já não posso viver da mesma maneira. E aí eu comecei a pensar, sejam 10, 20, 5, 6, 30 anos, quantos anos eu viver? Porque eu tenho um órgão que não é meu e eu tenho bem claro na minha mente, esse órgão tem um prazo. Então, eu já tenho 8 anos que eu fiz o transplante, então eu sempre trabalhei isso na minha mente. A partir do momento em que eu comecei a ter consciência de que o sacrifício dele foi para que eu pudesse viver e ter uma vida, de uma condição de vida melhor, poder me alimentar melhor, poder comer as coisas, porque coisas simples eu não podia fazer, beber água. E às vezes a gente reclama porque a gente não tem uma coisa que talvez para a gente, uma coisa supérflua. Eu queria comer uma lasanha, minha mãe não fez a lasanha que eu queria, minha mãe não me deu a merenda que eu queria e por isso eu estou bravo, eu estou chateado. A pessoa não fez isso por mim, por isso eu estou bravo. Gente, beber água é algo que para vocês talvez seja, é algo natural. É algo que a gente nem imagina, mas veja como a gente só dá valor às coisas quando a gente perde. Agora imagine você poder beber 300 ml de líquido, não é de água por dia. Então assim, irmãos, eu quero relatar bem direitinho essa questão para que você possa entender do que é a graça. Então a partir do momento que eu tive consciência de que ele fez esse sacrifício por mim, eu comecei a pensar, como é que eu vou viver? Então eu vou dormir mais cedo, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercícios físicos, eu vou me cuidar melhor porque alguém se sacrificou por mim. Alguém chegou e me disse assim, olha, se você teria 5 anos de vida, agora você vai ter 30, 20, 10, 50, você vai ter mais. Porque eu estou te dando direito a você ter vida. Então, irmãos, a partir do momento que eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar, o que é que eu estou fazendo com o tempo, com a vida que eu recebi de Deus e do meu pai? Porque se ele não fizesse esse sacrifício, eu estaria em um tratamento, eu não sei, meu corpo ia se enfraquecer. E a partir do momento que eu fosse me enfraquecendo, o meu destino era a morte. O destino é a morte, mas ia ser uma morte mais acelerada. Então, quando você lembra que Jesus morreu na cruz por você,
Ele se sacrificou para que teu destino final, para que a tua alma não fosse para o inferno, para que você não fosse condenado a uma vida longe de Deus. Quando você pensa sobre o sacrifício de Jesus, as marcas de Jesus ali na cruz. Gente, se nós formos estudar, ou um médico for ler o laudo da morte de Jesus, e como foi uma morte violenta, como foi algo sofrido, como foi algo dilacerante, que dilacera o corpo. Foi furado as suas mãos, foi furado os seus pés. A partir do momento que ele fica naquela posição, foi furado com a lança. Por quê? Para que eu e você pudéssemos ter vida. E o que é que você está fazendo? O que é que você tem feito com a vida que Jesus tem te dado? Gente, vocês que são adolescentes, isso é muito sério e é algo para vocês, porque a partir do momento que vocês pensarem sobre isso, vocês são novos, mas a partir do momento que vocês pensarem no sacrifício de Jesus e em como vocês vão conduzir a vida de vocês baseado nesse pensamento sobre Jesus e o que Ele fez por você, você vai tomar decisões na sua vida que vão te levar mais para perto de Deus. Você vai buscar conhecer os caminhos de Deus. Você vai procurar viver uma vida que agrade a Deus. E você vai tomar escolhas e caminhos que levam você para uma vida de felicidade, sim. Mas uma vida de felicidade com Cristo, porque fora de Cristo não há verdadeira felicidade. É muito fácil, irmãos, nós falarmos sobre a graça de Deus quando tudo está bem. É muito difícil você entender a graça de Deus quando tudo está bem. Porque você não está precisando de um favor. Você não está precisando de uma graça. Você está indo bem na escola. Seu trabalho você está indo bem. Seu casamento está indo bem. Sua vida, por todas as áreas, ainda que com dificuldades, mas está indo tudo bem. Mas quer ver você entender da necessidade da graça de Deus? Fique desempregado. Se divorcie. Ou passe por situações difíceis, ou em situações difíceis, para você ver o quanto você necessita. O quanto nós necessitamos e precisamos da graça e do amor de Deus. Colossenses 2, 23. Eu quero ler essa referência aqui, Colossenses 2, 23 não, irmãos, perdão. Colossenses 2, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, Colossenses 2, 14, que diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, havia uma dívida que nós teríamos que pagar. E essa dívida era uma dívida tão alta. Essa dívida era uma dívida tão alta que nós teríamos que pagar com a morte eterna. E aí o que é que Jesus faz? No momento que ele morre na cruz, a sentença que havia contra nós, ela é rasgada naquele momento. Tanto que Jesus diz assim: tetelestai, está consumado, está pago. Você não deve. Mas você tem que ter consciência que apesar de não ter mais essa dívida nas suas costas, cabe a você escolher aceitar esse presente que é a graça de Deus. Cabe a você, porque Ele já fez a parte dele. Jesus já deu o seu melhor por nós, que foi a sua vida inteira.
Ele se esvaziou por nós. Cada gota de sangue, cada suspiro ali naquela cruz, foi porque Ele me amava, foi porque Ele te amava. E a única coisa que você precisa é crer no sacrifício de Jesus. Não é por meio de Maria, José, Pedro, João, Antônio, Paulo, Cícero, não é por meio de Francisco, não. Foi Jesus. E se o sacrifício de Jesus na cruz não nos comove, e se nós olharmos e entender que alguém pagou um alto preço por nós, e se nós não tivermos a consciência de que a gente não merecia, a gente não consegue alcançar a graça do Senhor. Irmãos, Paulo vai finalizar esse texto dizendo algo que eu acho muito bonito e interessante. Paulo vai dizer no versículo 10, que diz assim: somos feituras dele, ou seja, fomos criados por Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, tá bom, se nada do que eu possa fazer me garante a salvação, então eu posso fazer qualquer coisa? Não. Deus nos criou para boas obras. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós pratiquemos boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. A vontade de Deus para a sua vida. Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse ter a vida eterna. E Ele preparou para você um caminho de boas obras. As obras, elas são importantes, não para a questão da salvação, mas para evidenciar que você é uma nova criatura e que você nasceu novamente em Cristo Jesus e que é filho de Deus. Eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus, que aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo complete no seu coração. E se você, que é adolescente, participa do grupo, mas ainda não levantou a sua mão e ainda não aceitou a Jesus, escute bem o que eu estou te dizendo. Hoje é o dia que o Senhor escolheu e separou para você tomar essa decisão. Vocês são mais fortes do que vocês pensam. Sabe por quê? A Bíblia diz que, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e já venceram o maligno. Jesus chamou vocês para influenciar outros adolescentes a andar em caminhos de boas obras. Deus chamou vocês para que outras pessoas possam entender o que é essa graça e esse amor. Para que outros adolescentes não morram sem a salvação. Talvez existem muitos colegas de vocês, amigos de vocês, que estão passando por situações complicadas em que não vê mais solução, que já pensaram em se suicidar e que já pensaram em muitas outras coisas. E Deus chamou vocês para compartilhar dessa graça e desse amor. Então, a partir de hoje, a partir do momento em que você tem consciência de que Jesus morreu por você, para te dar vida, que no seu coração possa haver o desejo também de que outras pessoas aceitem a Jesus e possam desfrutar da vida eterna. Eu quero agradecer a Thay, quero agradecer ao pastor também pela confiança, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. E ao final, durante esse dia de hoje, fique meditando nisso, no sacrifício de Jesus, no que Jesus fez, no que você vai fazer com a vida que Deus lhe deu. Vocês estão no início da vida de vocês. Vocês estão aí no florescer da vida de vocês. E a partir do momento que vocês têm essa consciência, toda a vida de vocês vai ser diferente. Então, se existe algum de vocês, eu não conheço todos, mas se existe algum de vocês que ainda não reconheceu, hoje é o dia. Se não for agora, nessa manhã, mas que até o final dessa noite, não deixe passar esse dia sem confessar diante de Deus e dos homens, pela fé, que você crê no sacrifício de Jesus,
Porque não basta apenas a gente ouvir. Não basta apenas a gente vir à escola bíblica. Não basta apenas a gente ser filho de crente. A gente precisa ter a certeza de que Jesus é o Salvador. Eu agradeço, minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.